15 coisas que você não sabia sobre a epidemia dos sem-teto. Somos um canal para futuros bilionários, mas isso não significa que ignoramos as verdadeiras questões sociais ao redor do mundo. Descobrimos alguns fatos interessantes sobre a falta de moradia que quebram alguns equívocos comuns e, com sorte, deixam nossos luxes inspirados. Número 1. Sem-teto não é apenas um problema do terceiro mundo. Você pode pensar que a falta de moradia é um problema de pobreza ligado a lugares como Índia, Bangladesh ou Uganda, mas os fatos dizem que quase 60% dos americanos passarão pelo menos um ano de sua vida abaixo da linha de pobreza. Então, de acordo com esses fatos, a falta de moradia afeta a todos, do terceiro ao primeiro mundo. Qual é a razão para o crescente número de pessoas sem casa? Em um país como os Estados Unidos, trabalhadores que ganham salário mínimo não podem pagar um apartamento de um quarto. Além disso, o salário mínimo não acompanhou o custo de vida. Por exemplo, o custo de um apartamento de 2 quartos aumentou 41% de 2000 a 2009. Número 2. As pessoas não estão nas ruas só por causa do dinheiro. Quando você pensa em pessoas vivendo nas ruas, é fácil pensar que é apenas um caso de não ter dinheiro para habitação. Mas muitas pessoas que chegam às ruas estão lá porque estão fugindo de algo ainda mais sinistro que faz com que as ruas pareçam uma opção melhor. Um estudo de 2012 realizado em Minnesota descobriu que quase metade das mulheres sem teto estavam nas ruas por causa de abuso doméstico. Infelizmente, nas ruas, a violência contra as mulheres não para. 92% das mulheres sem teto relataram ter sido agredidas física ou sexualmente. Um quarto das jovens sem teto tinha voltado para o relacionamento abusivo porque não tinham para onde ir. Muitos países devastados pela guerra queriam refugiados fugindo por sua segurança. Quando chegam a um país mais seguro, muitas vezes não têm documento, números de identidade pessoal e contas bancárias, então não são capazes de fazer parte da economia normal e alugar um abrigo temporário. Outra razão são os desastres naturais. Em um país como a Indonésia, por exemplo, há 3 milhões de pessoas sem teto. Em 2018, havia 857.500 pessoas recém-deslocadas devido a desastres naturais e violência. Número 3. Não é tudo apenas uma sociedade sem lei. Cada comunidade tem um código. Não pense que viver nas ruas é apenas uma sociedade sem lei. Comunidades de pessoas formam regiões e há códigos de condutas aceitáveis definidos para obedecer. Se você quiser permanecer, bem-vindo será. O artigo de Ralph Anderson no Journal of Social Distress and the Homeless explica que o descuido com relação a qualquer um desses fatores pode resultar em vitimização. Talvez haja uma regra que você só dorme em um determinado momento, ou que você não pode infringir o lugar de dormir de outra pessoa. Fazer parte de uma comunidade pode ajudar na segurança pessoal, por isso é essencial manter o código. Número 4. Homens são mais propensos a desabrigados do que mulheres. É difícil obter estatísticas exatas de pessoas residentes em rua em muitos países. Mas nos Estados Unidos, que é bem pesquisado, homens individuais compõem mais de 70% da população sem teto. A taxa pode ser de até 92% em estados como Louisiana. A Cultural Weekly acrescenta: um fator que pode dificultar a determinação de verdadeiras estatísticas sobre a falta de moradia divididas por gênero gera incapacidade geral de rastrear a população sem teto. Lux, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para vídeos diários. Número 5. Problemas de saúde mental são uma das principais causas de desabrigamento. Muitos pensam que um vício em drogas é o que leva as pessoas às ruas, mas isso é muitas vezes secundário a problemas de saúde mental. 1/3 dos sem-teto tem doença mental grave. Comumente isso inclui esquizofrenia, depressão grave e transtorno bipolar, de acordo com uma pesquisa da Harvard Medical School. Quando se trata de uso de drogas, pessoas viciadas em drogas e álcool e que não são de origem pobre são mais propensas a estar em risco de desabrigamento. No entanto, os fatos dizem que a causa principal da falta de moradia é a saúde mental e o fator de risco para acabar na rua aumenta exponencialmente. Número 6. A ajuda está disponível, mas muitas vezes é difícil para os sem-teto se ajustarem. Sabemos o que está pensando. Há muitos abrigos disponíveis, mas imagine que você está em um estado mentalmente vulnerável e você precisa dividir um quarto ou talvez um salão com um monte de estranhos e apenas cair como uma rotina que você não tem controle sobre. É um pedido alto para alguém em mau estado mental. É especialmente difícil para alguém vulnerável. As multidões, o ruído e a rotina podem ser difíceis de se adaptar. E como esses tipos de instituições são muitas vezes tão limitadas em recursos, um tamanho único se encaixa em toda abordagem e em tudo que é prático. Muitas vezes essas pessoas já tiveram experiências com instituições antes. Um estudo da Harvard Medical School que metade das pessoas que se candidatavam a abrigos já haviam estado em
em um orfanato ou em um hospital psiquiátrico antes. Mais uma vez, mostrando que essas pessoas tiveram muitas lutas bem antes da falta de moradia. Número 7. Não é ilegal em todos os países e criminalizar a falta de moradia não o impede. Se você acha que pode apenas colocar placas e dizer que não pode dormir nas ruas, ou colocar espinhos em todas as superfícies da cidade para evitar que as pessoas se sentem ou durmam em sua cidade, então pense novamente. Essas pessoas não se tornam magicamente caseiras porque você as proíbe. Isso só causa mais traumas para os sem-teto. Também coloca mais pressão sobre o sistema de justiça criminal ou hospitais, pois estes formam moradias temporárias para muitos. Criar lugares seguros para as pessoas fazerem a transição do sono áspero para a moradia é a única maneira de resolver o problema. As cidades que estão adotando esse método estão vendo resultados inspiradores. Cidades que oferecem habitação primeiro com barreiras menores à entrada têm maior sucesso em manter os sem-teto alojados. Uma vez que as pessoas são alojadas, elas lidam com os fatores que as levaram a se tornarem sem teto, como perda de emprego, problemas de saúde mental ou vício. Número 8. Comunidades sem teto migram com o tempo para cidades costeiras mais quentes. Você deve ter notado que as cidades costeiras têm populações mais altas de pessoas sem teto. Isso porque eles geralmente têm um clima mais temperado e são um pouco mais suportáveis para dormir nas ruas. O Market Watch confirma que quase metade dos sem-teto nos Estados Unidos vivem na Califórnia. Número 9. Favelas nos dão uma falsa noção de quantas pessoas estão em lares permanentes seguros. Não há uma definição universal de sem-teto. A definição varia de país para país. Em muitos países, há os sem-tetos escondidos, que se refere àqueles que vivem em assentamentos inadequados como favelas, agachados em estruturas abandonadas ou surfistas de sofá. Por exemplo, Gana tem uma população urbana de 14 milhões, dos quais 5,5 milhões vivem em favelas. Por outros países, isso pode significar que mais de 30% da população está desabrigada. Em um país como a Bulgária, apenas 1.370 pessoas foram registradas como desabrigadas em uma pesquisa de 2013. Mas o número real é provavelmente maior porque apenas pessoas com identidades emitidas pelo governo que haviam se inscrito para apoio foram contadas. Número 10. Famílias e sem teto. De acordo com os fatos sobre FamilyPromise.org, uma criança nasce na pobreza a cada 33 segundos globalmente. Isso significa que a falta de moradia não vai a lugar algum tão cedo. Nos Estados Unidos, 2 milhões de crianças americanas serão vítimas da crise de hipotecas nos próximos 2 anos. 1 em cada 5 crianças nos Estados Unidos viverá na pobreza, que é a taxa mais alta do mundo industrializado. A falta de moradia é um assunto familiar, com famílias sem teto que compõem 40% da população desabrigada de acordo com os fatos. Esta também é uma posição muito difícil de começar, com pouca chance de escapar do ciclo dos sem teto. Número 11. Estatísticas e fatos dos sem teto LGBT. Sair é difícil, mas a maioria das pessoas que saem não imaginam que também seriam sem teto. O número de sem teto LGBT é impressionante. A iniciativa de política prisional confirma que os jovens LGBTQ compõem 40% da população jovem em situação de rua. Apesar dessa estatística assustadora, não há programas para dar apoio aos jovens sem teto gays e transgêneros. Uma das principais causas para a falta de moradia LGBT é a rejeição de sua família. Mais de 1 em cada 4 crianças fogem de suas casas quando sua família reage negativamente à notícia de que são LGBT. Somado a isso, confirma-se que jovens sem teto gays têm maior chance de sofrer de depressão maior em comparação com jovens sem teto heterossexuais, e mulheres lésbicas sem teto tiveram maior chance de lutar contra a síndrome do PTS do que mulheres jovens heterossexuais sem teto. Número 12. Acessar serviços quando você não tem um endereço é impossível. Lux, e se um sem-teto estivesse pronto para começar a mudar de vida? Quão fácil ou difícil seria para eles conseguir um emprego? Muito difícil. Eles não podem simplesmente imprimir seu currículo na gráfica mais próxima. O que diriam no currículo? Habilidades. Conseguir dormir na calçada dura no meio do inverno sem cobertor. Não é exatamente uma habilidade empregável, é? E como um sem-teto apresentaria um endereço postal? Eles não podem. Então até o sem-teto mais disposto encontraria desafio. Depois, um desafio em tentar sair de onde desembarcou. Número 13. Apenas fornecer uma casa não é problema resolvido. Receber uma casa é uma ideia maravilhosa, mas isso é o mais longe que vai. Se uma pessoa não tem dinheiro ou a capacidade mental de funcionar bem, como ela vai manter essa casa? Onde eles vão conseguir dinheiro para comida ou pagar suas contas? Só a habitação não é suficiente.
As pessoas precisam ser educadas ou precisam garantir que sua saúde mental esteja no caminho certo. Precisa haver acompanhamento, orientação e ajuda para garantir que a pessoa não volte aos seus velhos hábitos, e tudo isso leva tempo e dinheiro. Sugerimos que você assista ao nosso vídeo 15 razões pelas quais o dinheiro não resolve a falta de moradia para descobrir mais fatos sobre o problema. Nós nos aprofundamos ainda mais nesse ponto exato e fornecemos mais informações sobre como o dinheiro não é tudo o que é necessário para resolver este problema drástico. Número 14. Sem teto não é um problema maior, é apenas mais visível. Em 2018, haviam 553 mil pessoas identificadas como sem teto. Isso foi 15% menor do que o relatado em 2007. Esse número pode parecer ótimo, e mas de acordo com os fatos, desde 2017 houve um aumento constante da falta de moradia. Covid teve um impacto terrível nos sem-teto, que vamos entrar em seguida. Número 15. Como o Covid afetou a falta de moradia. Não é segredo que o desemprego azedou, e por pouco tempo, o despejo foi proibido em muitas cidades. A MarketWatch previu que Covid causará o dobro de desabrigados que a Grande Recessão. Eles acrescentam que a situação será pior na Califórnia, que já está lutando com seus sem-teto. Os fatos dizem que haverá um aumento de 68% na falta de moradia no estado dourado, adicionando mais 131.400 pessoas aos números já inchados. Se você gostaria de realmente aprender mais sobre os sem-teto, não deixe de ouvir Essas Pessoas, o verdadeiro personagem dos sem-teto, por Richard Bork. É lindamente escrito e dá-lhe uma visão muito maior sobre essas pessoas. Está disponível gratuitamente no Audible. Pergunta: qual é a sua opinião sobre a falta de moradia? Adoraríamos ouvir você. Deixe seu comentário abaixo, ficaremos felizes em respondê-lo. Não deixe de se inscrever no canal, deixe o seu like, ative o sininho e nos vemos na próxima.